Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos agora no quarto capítulo desse tema da mordomia cristã. Estamos aqui para falar hoje sobre fidelidade na devolução. Diante de todos os outros tópicos que trataremos, esse tópico ele é especial por uma razão muito simples, né, irmão Ronei? É a questão da mensagem que encontramos em Malaquias. Agradeço a Deus também pela oportunidade de estar junto aqui com o irmão Mateus. É sempre um privilégio, sempre cito isso, porque na verdade é sim um privilégio ser participante dessa apresentação, mas o que eu mais gostaria de ressaltar é realmente que seja um aprendizado na nossa vida a cada dia, a cada texto. Esse assunto aqui já é conhecido desde a infância da gente, mas da forma que nós propomos fazer esta série, a gente ficou maravilhado, visto a maior necessidade, a tamanha responsabilidade que tem pesado sobre o servo de Deus de advertir, de dar exemplo, de dar transparência, e tudo isso nós procuramos trazer nessa série. E a gente louva a Deus por tudo isso. E que assim possa cada um daqueles que estão nos assistindo em seus lares, possamos então atingir cada coração aqui que nos assiste e dessa forma possamos colocar isso na nossa vida diária. Esse é o meu desejo e a minha oração a todos. Amém. Amém. Então vamos dar início com o primeiro texto encontrado nos Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 384, que nos diz: O Senhor deu a seu povo uma mensagem para o tempo presente. Ela se encontra no terceiro capítulo de Malaquias. O Senhor não poderia ter expresso suas ordens de modo mais claro e impressível do que o fez neste capítulo. Devemos ponderar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes do que todas as demais. Ele nos dá com abundância e o ajuste que fez com o homem é que a 10ª parte de todos os bens lhe seja restituída. O Senhor confia liberalmente seu tesouro a seus mordomos, mas quanto ao dízimo, diz: este me pertence. Na mesma proporção em que Deus dá aos homens seus bens, este deve restituir a Deus fielmente a 10ª parte de todos os seus proventos. Uma palavra que tem o significado de rendimento, lucro, renda. Essa instituição foi estabelecida pelo próprio Cristo. Essa contribuição envolve resultados solenes e eternos e é demasiadamente sagrada para ser deixada ao arbítrio do homem. Não devemos nos sentir em liberdade para proceder como nos apraz nessa questão. Em obediência às ordens de Deus, devemos separar quantias regulares, santificadas para a obra do Senhor. Então aqui a gente vê, o assunto aborda que Deus deu a mensagem lá no tempo de Malaquias, mas ela é extensiva até aos nossos dias. Nós aqui não estamos para trazer nenhuma objeção quanto ser verdadeiro ou não a questão dizimática, porque cremos isso ser uma verdade plena, né? Mas já que o assunto é trazido aqui, o texto nos reforça, o próprio Salvador, quando esteve aqui na terra, ele se deparou com situações semelhantes. Quando aqueles que diziam que dizimavam do cominho, do endro, de coisas, das mínimas coisas, Jesus enalteceu sim, que deveriam fazer estas, mas não poderiam omitir aquelas. Aquelas qual era? O amor, né? A misericórdia, né? Justiça, tudo isso ela está associado aos mandamentos de Deus. Quando nós pegamos na própria expressão da letra, então realmente a letra mata. A lei, de um modo geral, a lei não salva ninguém, nós bem sabemos. Porém, a lei nos condena se assim estivermos em transgressão a ela. O remédio para a transgressão é Cristo. Então, Cristo, quando traz a respeito, nesse aspecto do dízimo, ele diz que este me pertence. A questão dizimática pertence a ele. Em momento algum, Cristo cita que não havia necessidade de dar os dízimos. Assim também, Jesus
ele nos adverte a respeito da nossa fidelidade para aqueles a quem devemos tributos, né? Então os impostos, tudo isso daí é importante dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aqui fala da 10ª parte de todos os proventos, todo o rendimento, o lucro e a renda deve ser dado a Deus como dízimo. E esse capítulo do Sexto Testemunho, que vem tratando a mensagem de Malaquias, ele é bem extenso, vários relatos importantes, fala da necessidade de levar esses meios à casa do tesouro, fala que é para o sustento dos servos de Deus, e tudo isso para que não haja falta de recursos, né? Mas passando já para a página 388, é dito o seguinte: Deus se compromete a abençoar os que obedecem aos seus mandamentos. E agora vem uma citação de Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 10 e 11. Só reforçando depois para você dar sequência no texto, a serva do Senhor, ela coloca diretamente como mandamento: Deus se compromete a abençoar os que obedecem aos seus mandamentos. Aí cita Malaquias 3, 10 e 11, né? Com todas essas prerrogativas, né? Muito bom. E aí, no próximo parágrafo, é dito assim: à vista de expressões tão claras e cheias de verdade, como ousará o homem negligenciar um dever tão positivo? Como se atreverá a desobedecer se a obediência a essa ordem implica a bênção de Deus tanto nas coisas materiais como nas espirituais? E se a desobediência equivale à maldição divina? Satanás é o assolador. Deus não pode abençoar quem se recusa a ser mordomo fiel. Tudo o que pode fazer é permitir a Satanás que realize sua obra destruidora. Vemos calamidades de toda espécie e proporções assolarem a terra. E por quê? Porque o poder regulador de Deus não é exercido. O mundo tem desprezado a palavra de Deus. Os homens vivem como se ele não existisse. Da mesma forma que os habitantes do mundo antediluviano recusam aceitar qualquer ideia de Deus. A impiedade cresce em proporção assustadora e a terra está madura para a ceifa. Então, que texto, né? Aqui se é que a obediência a esta ordem implica em bênçãos tanto nos quesitos materiais como nos espirituais. Por que é que nós vamos escolher a maldição divina? É feita a pergunta aqui. E já faz a afirmação: Satanás é o assolador, é o devorador. Lá em Malaquias fala: fazei prova de mim, porque eu farei o quê? Repreenderei o devorador. A questão não é que Deus nos amaldiçoa, é que o fato de nós roubarmos a Deus, nós já não estamos nas bênçãos dele. E por sermos então roubadores nesse quesito, Satanás então justamente estará fazendo a sua obra usando do nosso egoísmo para tal. O poder regulador de Deus não é exercido. A irmã White deixa bem claro isso. É um texto que nos ajuda na compreensão desse assunto do mal no mundo, que envolve a questão da própria história de Jó, que nos mostra que o grande originador, causador de tudo era Satanás, por detrás de todas as calamidades contra Jó, né? Então nós vemos aqui que nós não estamos negando que as bênçãos sejam também materiais. Existe o aspecto espiritual, que é o principal, mas também aqui na própria leitura de Malaquias nós vemos que fala da questão da vida no campo e Deus auxiliar naquelas plantações que não venha a ser estéril, a videira,
ou que não venha então a praga sobre o campo, sobre a plantação. Então existe o aspecto material também, não negamos isso, mas isso de maneira alguma deve nos levar a uma espécie de teologia da prosperidade, aonde condiciona então numa espécie de barganha, uma negociação que a todo momento você está fazendo com Deus. Esse não é o propósito de Deus de modo algum. Né? Até nós, na nossa concepção, ao estudarmos Malaquias, muitas vezes a gente, embora Deus pede para que nós façamos prova dele, nós não podemos pensar nessa questão de realmente, como o irmão Mateus citou, na questão de barganhar, né? Então eu dou para receber. Não, aqui eu devolvo porque eu já recebi. A questão, a mesma coisa dos mandamentos, né? A concepção de que eu preciso observar os mandamentos para ser salvo, eu estou condicionando a minha salvação na observância dos mandamentos. E na condição de que eu sou salvo para guardar os mandamentos, então eu tenho a liberdade, porque eu fui salvo da lei, da condenação da lei, e agora quero andar segundo Cristo falou, vai-te e não peques mais. Então as duas versões é muito importante. Então quando o Tiago pede para que nós mostrássemos, então ele fala, você mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ao mesmo tempo que nós necessitamos de estar em harmonia com Deus, e isso nos assegura essa linha de transparência, essa linha de testemunho, de ser luz ao mundo, de sermos sal da terra, de termos sabor realmente do cristianismo. Ela também pode não ter, se a pessoa ela pega e não observa a lei de Deus, dizendo que vive somente pela graça. Então a lei de Deus está incluso a questão dizimática, e é uma das razões pelas quais nós recebemos ou deixamos de receber as bênçãos divinas. A comparação do irmão foi perfeita, né? Então a sequência que as pessoas não estão compreendendo. Deus já deu a bênção. Já, digamos assim, já antes de qualquer coisa que efetuássemos, Deus fez a parte dele. Agora cumpre saber se nós manteremos uma relação com Deus ou preferiremos então o Deus deste mundo, Satanás. Nós entramos, é uma escolha, né? Sim, nós entramos, irmão Mateus, com Mateus 25, verso 14, que os irmãos lembram que é a parábola dos talentos, né, dos 10 talentos, e aquele homem que recebeu um único talento, ele enterrou aquele talento. A pergunta é, qual daquela experiência somos nós? Deus, ele já nos dá o capital, ele é o dono de tudo, ele nos dá o capital. A partir do momento que ele nos dá esse capital, ele espera de nós o quê? Que nós multipliquemos esses talentos. Multiplicar os talentos é nesse sentido de devolvermos dízimo, sermos fiéis nas ofertas. Se nós não assim fizermos, será de nós tomado esse talento. E qual o talento principal que nós perdemos nessa parábola aqui? Justamente a graça de Cristo em nosso coração. Então, assim como a parábola do semeador, assim como a parábola dos trabalhadores da hora undécima, o que Deus propôs para cada um de nós, ao final do dia, da maneira justa, ele fará cada um conforme as suas obras. E na página 391 nos declara o seguinte: a recompensa da sincera liberalidade é a mais íntima comunhão do espírito e do coração com o Espírito Santo. O homem que fracassou nos negócios e está endividado não deve servir-se da parte que pertence ao Senhor a fim de liquidar seus compromissos. Deve considerar que é provado nisso e que, retendo a parte do Senhor para fins próprios, está roubando a Deus. É devedor a Deus de tudo quanto tem, mas se emprega os fundos reservados do Senhor para saldar dívidas contraídas com seus semelhantes, torna-se um duplo devedor diante dele. Esse texto é muito significativo e o que me impressiona nessa leitura
é que alguém poderia achar justo, né? Para liquidar mais rapidamente uma dívida, eu então atrasar meus dízimos. E, pois não? A gente que trabalha com negócios, né? Muitas vezes, ao fazer o cálculo, nós queremos dar um passo muito além. É outra questão aqui, por isso que eu digo a questão que o homem que fracassou nos negócios. Isso. Então eu fiz um compromisso, a pessoa faz um compromisso além das suas forças. Vamos imaginar aqui, eu tenho um ótimo comprador para uma propriedade, seja urbana, seja rural, e tem um ótimo preço para essa propriedade. Porém, me apareceu uma propriedade 2 vezes maior do que a minha, e se eu der o dízimo, eu vou ficar com muita dívida para honrar com aquele compromisso, que eu vou ter que desembolsar alguma coisa a mais. Então, qual é a sugestão que Satanás coloca na nossa mente? Ele coloca da seguinte forma, de maneira sugestiva: mas você pode pagar parcelado esse dízimo. Você vai pagando parcelado, você não vê. Mas aqui o texto que eu gostaria de salientar, que foi a primeira linha que você leu, irmão Mateus, diz assim: a recompensa da sincera liberalidade. Olha, aqui não está dizendo que a liberalidade nos trará recompensa, mas o texto já fala o inverso. Nós sermos liberais, isso já é uma recompensa. Então a recompensa da sincera liberalidade é a mais íntima comunhão do Espírito e do coração com o Espírito Santo. Ou seja, eu só serei liberal para com Deus se o Espírito Santo habitar no meu coração. Então eu não posso ser liberal para que o Espírito Santo habite no meu ser. O texto fala ao contrário. A recompensa da sincera liberalidade é a prova da mais íntima comunhão com o Espírito Santo. Esse texto é muito enfático. Muito enfático e pelo próprio exemplo que o irmão deu, nós vemos que o problema esteve lá atrás, nos compromissos firmados que levaram a isso. Não foi por acaso que se chegou a esse quadro, né? Então esse que é o problema. E aí então Ellen White é enfática nesse sentido de dizer que não deve ser desviado o dízimo para saldar dívidas contraídas. Então eu gostaria de citar aqui um exemplo de um irmão que já é falecido, o irmão Enoque José de Souza, né? O irmão Enoque sempre falava que quando surgia questões de construção da igreja, precisava de oferta ou para compra de um terreno, então o que se ouvia era quase que um coro unânime: eu não tenho, eu não posso, eu não vou, eu não consigo, eu fiz dívida, eu estou apertado. Mas na outra semana ele citava assim, que apareceu um terreno pela metade do preço, ele foi com quem emprestava juro, pegou esse dinheiro, comprou o terreno porque era de grande negócio para ele. A pergunta nessa experiência que eu quero trazer com o irmão Enoque, ele sempre enfatizava isso daí, aonde está o nosso coração? Essa é o nosso primeiro trabalho em fazermos essa autocrítica. Aonde está o nosso coração? Porque enganoso é o nosso coração. Quem o pode entender, diz o texto. Então nós precisamos desconfiar de nós mesmos. É nós que precisamos desconfiar. Então, onde estão os meus pensamentos? Se estão nas coisas espirituais, obviamente serei espiritual. Se estão nas coisas temporais, serei então um homem de negócios. Então, mas é pecado ser um homem de negócio? O texto diz o seguinte, que o pecado da idolatria na questão do ganho, ela se torna idolatria quando ele concorre com as coisas espirituais, quando concorre com o nosso desenvolvimento espiritual, quando coloca-nos em contraponto, um concorrendo com o outro. Então, dessa forma, nós caímos no pecado da idolatria. Então, esse texto aqui, quando fala que um homem que fracassou nos negócios está endividado, não deve servir-se da parte que pertence ao Senhor. Mas eu já estou em dívida com Deus. Satanás é o acusador, nós bem sabemos disso, e ele vem justamente martelar nesse particular.
você é um devedor, você vendeu aquilo e não conseguiu pagar o dízimo. Existe uma regra que a serva do Senhor tem trazido para cada um de nós. Vamos falar disso em uma outra ocasião, não estará nessa série, mas a regra eu vou só adiantar. Comece a pagar os dízimos de hoje em diante, dos seus proventos hoje. O arrependimento a qual você vai ter com Deus implica sim em você ter que saldar a dívida que você tem com Deus, porque aqui diz que torna-se agora duplo devedor diante de Deus. Nós já somos devedores pelas bênçãos que nós recebemos. E Ele pede de nós que devolvemos 10%. Que pede que nós façamos todos esses critérios. Mas quando nós lesamos a Ele, nós ficamos em dívida duplamente, porque já temos as bênçãos dos 90% e ainda negamos de devolver os 10% daquele que pertence a Ele. Então, a irmã White explica que a pessoa, segundo as suas possibilidades, deve fazer um plano para saldar aquele compromisso anterior. É importante que haja sempre em mente que há negligência na questão dizimática, há uma dívida pendente. E é importante que a pessoa dê os seus passos, vá até o tesoureiro local e peça a ele para que ele instrua qual é o plano que Deus tem delineado para que você fique, para que os irmãos fiquem em paz com ele nesse sentido. Não vamos confundir oferta com dízimo. Oferta tem uma finalidade, dízimo tem outra finalidade. Muito bem. Então, nós vemos aqui a importância nesse aspecto e vamos trazer um outro ponto aqui agora. No Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 388, declara que o plano divino do sistema do dízimo é belo em sua simplicidade e equidade. Todos podem dele lançar mão com fé e ânimo, pois é divino em sua origem. Nele se alinham a simplicidade e a utilidade, e não exige profundidade de saber para compreendê-lo e executá-lo. Todos podem sentir que lhes é possível ter parte em promover a preciosa obra de salvação. Todo homem, mulher e jovem podem tornar-se tesoureiros do Senhor e agentes em atender às exigências sobre o tesouro. Diz o apóstolo: cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. Então, aqui é importante nós vermos a justiça, a equidade que há nesse plano divino, a simplicidade, mas alguém pode ainda questionar, achar que é complicado, como que eu faço esse cálculo, mas é como algo primário numa gestão financeira familiar, deve haver o controle das entradas, das saídas, das despesas e tudo mais, e deve haver então esse cálculo do rendimento da renda pessoal para que se chegue então à porcentagem dos 10%. A palavra de Deus diz que a igreja de Deus, ela se preocupa com o ser todo. Ela não vai puxar só para um lado. A palavra de Deus fala que a fé e as obras são dois remos, são comparados como dois remos de um barco, porque se for um remo só, não se chegará a lugar algum. Mas o ponto que eu gostaria de trazer é que todos nós devemos executar de uma forma, estar em harmonia. Aqui usou a palavra equidade. A igreja de Deus na terra se preocupa com a gestão financeira da família, se preocupa com a saúde da família, se preocupa com a parte espiritual, se preocupa com a família no seu todo, na questão matrimonial, na educação dos filhos, na vida no campo. A igreja de Deus, ela tem que se preocupar como um todo. Hoje nós estamos trazendo a questão dizimática, é um dos assuntos, mas nós bem sabemos que é um conjunto de forma harmônica. A mensagem do terceiro anjo, a tríplice mensagem angélica, vamos assim dizer, e mais diretamente a terceira mensagem angélica, é uma cadeia de mensagens entrelaçadas entre si. Então nós não podemos deixar algo para trás. Lembremos daquela visão a qual White fala, daquelas preciosas joias do cofrinho ao qual entrou e se esparramaram
e tinha mensagem do tamanho da cabeça de um alfinete. Mas todas elas têm o seu devido lugar na nossa experiência cristã. E o próximo texto, irmão Ronei, é interessante também, que fala do papel da igreja. Diz assim: quanto à importância exigida, Deus especificou um décimo da renda, e isto fica com a consciência e boa vontade dos homens, cujo discernimento nesse sistema de dias deve ser livre. Embora isso dependa da consciência, foi estabelecido um plano bastante definido para todos, não deve haver compulsão. Então aqui na página 394, nos revela que a igreja também não vai ficar fiscalizando se a pessoa está devolvendo exatamente o valor correto ou não. O valor, claro que o dízimo é 10%, não é isso que a irmã está tratando. Ela mesmo fala ao início, mas ela diz de estar de acordo com a consciência e boa vontade dos homens. O que ela quer dizer com isso? Que a pessoa, então, que tem que chegar a esse cálculo do rendimento, ser honesta consigo mesma e com Deus, na hora da devolução. A igreja não vai tomar nessa parte uma fiscalização, julgar se a pessoa está dando menos, está dando mais ou coisa do gênero. Exatamente. Aí eu usei a palavra já no início, a questão da compulsão. Não vai haver essa fiscalização, nem deve haver. Isso é uma questão de consciência. Cada um deve fazê-lo de maneira que a consciência e a boa vontade estejam em paz com Deus. O próximo texto é na página 395, o irmão Ronei pode ler para nós. Diz da seguinte maneira: Deus dá ao homem 9 décimos, ao passo que reivindica apenas 1 décimo para fins sagrados. Da mesma maneira que deu ao homem 6 dias para seu trabalho e reservou, e pôs à parte o 7º dia para si. Pois, como o sábado, 1 décimo da renda é sagrado. Deus reservou para si. Ele levará avante sua obra na terra, com a renda dos recursos que confiou ao homem. Que comparação, hein? Que vínculo que é feito o dízimo, a sacracidade do sábado e a reserva de 1 décimo, no caso, ou de 10% para ele. Outro detalhe aqui é que se nós não formos participantes em devolver isso que ele nos pede, nós não estamos fazendo com que a mensagem vá até os confins da terra, conforme ele também pediu. E aí nós vemos que é santo ao Senhor, tanto os dízimos como o sábado também foi reservado dentre os dias da semana, né? Então a sacralidade também dos dízimos é ressaltada por Ellen White. O próximo texto, o irmão pode ler, assim, página 404. O sistema especial de dízimos baseia-se em um princípio tão duradouro como a lei de Deus. Esse sistema foi uma bênção ao povo judeu. Do contrário, o Senhor não lhe o haveria dado. Assim será igualmente uma bênção aos que o observam até o fim do tempo. Quem quiser ter as bênçãos nesse sentido, deve ser fiel até o fim do tempo. Fim de que tempo? Ao fim do tempo de graça. Aqui está vinculado o sistema de dízimo, baseia-se aqui em um princípio tão duradouro como a lei de Deus. Embora seja consciencioso de cada um e de boa vontade, a lei, ela está vinculada à lei de Deus, e essa bênção que caiu sobre o povo judeu, se não fosse tão benévola, não haveria sido dada para tal tempo. Mas eu queria ressaltar nesse aspecto que há 2 equívocos que podem ser cometidos quanto à origem e quanto ao fim da prática do dízimo. Na origem, alguns entendem que surge com Moisés. Moisés, ele legislou e tudo mais, colocou no papel, digamos, muitas coisas, né? No entanto,
antes da existência do santuário, o tabernáculo no deserto, o templo em Jerusalém, antes de tudo isso, a própria Bíblia atesta então, por exemplo, Abraão devolvendo os dízimos a Melquisedeque, que ele reconheceu como superior a ele mesmo. E existe Jacó fazendo a promessa de dar os dízimos. Encontramos relatos em várias passagens bíblicas antes de Moisés. Então, quando nós meditamos nisso, confirma o que Ellen White falou aqui, é tão duradouro como a lei de Deus, é algo que acompanha em toda a história. Já Ellen White revela que Adão seguiu este método, esse sistema. Agora, alguns podem ser tentados a pensar que à medida que nos aproximamos dos últimos dias, isso se desfez, não é mais importante, é algo que fazia parte quando Deus tinha sua igreja, seu ministério, mas agora cada filho de Deus estará por conta própria. Então aqui Ellen White ressaltou que esse sistema do dízimo vai até o fim, não tem o vigor dele até certa parte, até o fim terá que ser observado. E o dízimo, como nós bem sabemos, ele não é para o uso próprio, mas sempre tem a finalidade de ser dado à casa do Senhor, à casa do tesouro. O próximo texto, então, Conselho sobre Mordomia, página 66, irmão Ronei. Diz da seguinte forma: de igual maneira, o dízimo de nossas rendas, santo é ao Senhor. O Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, como também não dá a do sábado, pois pressupõe a validade de ambos e explica sua profunda importância espiritual. Enquanto nós, como um povo, estamos procurando dar fielmente a Deus o tempo que Ele conservou como seu, não lhes daremos também nós aquela parte de nossos meios que Ele exige? Então aqui ratifica a questão da sacralidade do sábado e também do sistema dizimático. Então aquele que já é sabatista, aceitou o sábado, mas é contra o dízimo e fala, não, no Novo Testamento não está, o sábado não é dado novamente também no Novo Testamento. Não é levado em questionamento nem o sábado, nem o dízimo no Novo Testamento. Era algo pacífico, um ponto pacífico. Por isso que nós encontramos naquele primeiro concílio em Jerusalém, por exemplo, a questão de ser tratada da circuncisão era um ponto em disputa, a fornicação entre os gentios era um problema, outro ponto em disputa, os animais não mortos da maneira correta, assim como o sacrificado aos ídolos, era outra questão. Então nós vemos, em relação a tudo isso, que de fato houve o destaque de alguns pontos em disputa naquela época, mas nem o sábado, nem os dízimos foi algo questionado, mas algo aceito facilmente, né? E aí o próximo texto agora... Continua assim na 73, 74 Isso. do Conselho sobre Mordomia. No sistema bíblico de dízimos e ofertas, as quantias pagas por várias pessoas certamente variarão muito, visto serem proporcionais às rendas. Para o pobre, o dízimo será de uma importância comparativamente pequena, e suas dádivas serão de acordo com a sua possibilidade. Mas não é o vulto da dádiva que torna a oferta aceitável a Deus. É o propósito do coração, o espírito de gratidão e o amor que ela expressa. Não julgue o pobre serem suas dádivas tão pequenas que não sejam dignas de nota. Deem segundo a sua capacidade, sentindo que são servos de Deus e que Ele lhes aceitará a oferta. Então aqui dá um exemplo que, obviamente, natural que na sociedade religiosa vai haver muita variação entre o pobre e o rico. Mas a variação é somente no valor, no montante, mas o percentual é o mesmo perante Deus. Cada qual estará cumprindo com suas obrigações. E aquele que também está recebendo
dízimo não deve tratar de maneira diferenciada, porque estará cometendo acepção de pessoas. E a acepção de pessoa é transgressão da sua lei. O próximo texto, na página 82 do mesmo livro, diz assim: o Senhor do céu lança um repto, ou seja, a palavra significa um desafio, né? Aqueles a quem ele tem suprido com sua liberalidade para que o provem. E aí ela cita Malaquias 3:10. Então, tal como já comentamos, não é uma questão de barganha da parte de Deus, mas Deus apresenta o desafio e fala: observe, acaso eu não tenho feito dessa maneira? Não tenho derramado as bênçãos? E não continuarei derramando as bênçãos? Então, na continuação, diz assim: essa mensagem nada perdeu de sua força, é justamente tão nova quanto a sua importância, como novas e contínuas são as dádivas de Deus. Não há dificuldade em compreender qual seja nosso dever à luz dessa mensagem, dada por intermédio do santo profeta de Deus. Não sois deixados a tropeçar nas trevas e na desobediência. A verdade é exposta claramente e pode ser claramente entendida por todos que desejam ser sinceros à vista de Deus. O dízimo de toda a nossa renda é do Senhor. Ele põe a mão sobre a parte que especificou que lhe devemos devolver e diz: eu vos permito usar minha generosidade depois de ter separado o dízimo e de vos teres apresentado diante de mim com dádivas e ofertas. Aqui é ressaltado mais uma vez aquele princípio, o qual já comentamos, da primeira parte ser dedicada ao Senhor. Na continuação, irmão Ronei, poderia ler para nós? Diz assim, esse já é na 82 e 83, na sequência do Conselho sobre Mordomia. Diz assim: o Senhor pede que seu dízimo seja entregue em seu tesouro, estrita, honesta e fielmente seja-lhe devolvida esta parte. Além disso, ele pede vossas dádivas e ofertas. Ninguém é forçado a apresentar ao Senhor seus dízimos e ofertas, mas com a mesma certeza com que a palavra de Deus nos é dada, com essa mesma certeza requererá ele, com juros, de todo ser humano o que lhe pertence. Se os homens forem fiéis em dar a Deus o que é seu, se desrespeitarem a ordem de Deus a seus mordomos, não terão por muito tempo a bênção daquilo que o Senhor lhes confiou. Então aqui mostra a necessidade de sermos fiéis na devolução desta parte, né? E nós não podemos pensar nem concluir que a não devolução do dízimo, Deus então perdoa os nossos pecados e tudo está resolvido. Assim como aquele que roubou e deve devolver o penhor, da mesma maneira a qualificatória nesse quesito é igual. É preciso nós então termos consciência que se nós usarmos do dízimo, desde que não seja para a finalidade a qual Deus designou, nós estaremos sendo devedores. Não esqueçamos que quando aquela mulher despejou aquele vaso de alabastro, Judas, ao reclamar, disse que faria o quê? Uma boa ação com a venda daquele produto que era de alto valor. Mas para Deus o que importa é isso, é essa intenção que cada um de nós devemos ter. É essa forma de gratidão que devemos manifestar para com tudo aquilo que Ele nos tem dado ao longo da nossa vida. Queria que o irmão Ronei lesse o próximo texto, é muito significativo, está no Testemunho para Ministros, página 60, e também no Conselho sobre Mordomia, página 83, uma reprovação direta a uma pessoa em sua época. Compreendo que também estáis proclamando que não devemos dar o dízimo. Meu irmão, tirai o sapato de vossos pés, pois o lugar que estáis é terra santa. O Senhor falou com relação a dar dízimos. Muito recentemente tive luz direta do Senhor sobre esta questão, a de que muitos adventistas do sétimo dia estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, e me foi claramente revelado que Malaquias apresentou o caso como ele realmente é. Como ousa então o homem até mesmo pensar em seu coração que uma sugestão para reter os dízimos e as ofertas vem do Senhor?
Onde, meu irmão, vos desviaste do caminho? Ó, ponde os vossos pés de novo no caminho reto. Então aqui a reprovação foi direta, não poupou palavras para repreender esse irmão que estava questionando, minando então a autoridade da igreja, ao colocar então que não precisava devolver à casa do tesouro o dízimos. O próximo texto, o nono testemunho para a igreja, página 246, nos diz assim: ninguém, vendo-se em situação precária, tire dinheiro consagrado a fins religiosos, empregando-o para seu próprio proveito, e acalmando a consciência com o dizer que o restituirá futuramente. Prefira cortar as despesas, de acordo com as rendas que tem, restringir as necessidades e viver de acordo com os meios, a usar o dinheiro do Senhor para fins seculares. Ainda mais fala que isso é o quê? Um sacrilégio, né? Um sacrilégio. É um sacrilégio, né? A pessoa lançar mão do tesouro do Senhor a fim de se servir ou servir a outros com esse dinheiro que não lhe pertence, com o propósito de futuramente devolver, fazer a devolução. Então, toda vez em que Satanás nos dá sugestão, ele não nos dá sugestão para que nós não devolvamos o dízimo. Porque se ele falar isso, nós sabemos que é o ardil de Satanás. Mas ele pega e manifesta de que maneira? Não, você vai devolver sim. É só passar essa temporada de dificuldade, você vai devolver. No futuro você vai devolver. Então, dessa maneira que aqui fala, ninguém vendo-se em situação precária, tire dinheiro consagrado a fins religiosos, empregando para o seu próprio proveito. Essa maneira que nós fazemos, nós vamos observar que Deus não poderá repreender com seu modo regulador o inimigo sobre as nossas vidas. Ele não poderá repreender o devorador. Aí nós vamos observar que a família, que a enfermidade, tudo isso, infelizmente, recairá sobre quem? Recairá sobre aquele que está omitindo essa devolução. Então eu gostaria que o irmão lesse o próximo texto, Conselho sobre Mordomia, página 87, que fala do caso daqueles que acabaram incorrendo nesse erro de então atrasar seus dízimos. Então o texto diz assim: apressai-vos, meus irmãos e irmãs, a levar ao Senhor dízimo fiel e levar-lhe também ofertas voluntárias de gratidão. Muitos há que não serão abençoados enquanto não restituírem o dízimo que retiveram. Olha que texto pesado. Como é que as bênçãos de Deus vêm se nós estamos retendo o dízimo, usando para o nosso próprio benefício? Então vamos lembrar naquela experiência onde Jesus faz o convite para que fosse então ao banquete e cada um de uma forma excusou. Olha, eu casei, não posso ir. Comprei uma terra, não posso ir. Comprei uma junta de boi, também importa ir vê-la. Então cada um com as suas escusas. Com relação ao dízimo, as escusas não serão diferentes. Comprei uma casa, não posso. Meu filho ficou doente. Meu filho vai casar. De qualquer forma, Satanás tem as suas justificativas para depois, num futuro, e esse futuro é prorrogado e muitas vezes nunca é tomada essa postura. Então aqui a serva do Senhor faz essa advertência. O Senhor espera que redimais o passado. O que é redimir o passado? É consertar o passado. Diz que a mão da santa lei repousa sobre toda a alma que desfruta das bênçãos de Deus. Façam todos os que retiveram o dízimo perfeito ajuste de contas, trazendo ao Senhor aquilo de que haviam privado sua obra. Fazei restituição e levai ao Senhor ofertas pacíficas. Que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Se reconhecerdes que fizestes mal, em vos apropriardes indevidamente de seus bens, arrependendo-vos franca e completamente, ele vos perdoará a transgressão. Muito bem, eu queria já aproveitar para fazer uma pergunta para o irmão Ronei.
A Bíblia fala de uma espécie de multa para esses que atrasaram os dízimos? Olha só, esse termo, todas as vezes lá em Israel, quando uma pessoa pegava do tesouro, por alguma situação, ele tinha que devolver com um quinto então, como se fosse uma multa, né? Então 20% daquilo que ele usou indevidamente, ele deve então agregar ao valor original. Outro detalhe, nos nossos dias, nós tínhamos então, no período da inflação, esse valor parecia ser interessante. Era mais interessante pagar 20% para Deus, porque deixava-se na poupança e dava-se 80%. Eu estou, claro, que fazendo aqui uma alegoria, né? E hoje o juro é muito melhor nós pegarmos do banco, de alguém emprestado, do que pegar do dízimo, sendo que terá que pagar 20%, um quinto, a respeito desse aspecto, né? E aí nós encontramos em relação a isso a necessidade de redimir o passado, como o irmão leu aqui, né? Diz que deve haver um perfeito ajuste de contas, trazendo ao Senhor aquilo de que haviam privado sua obra. Então, o texto deixa bem claro a obrigação. Mas o que é o arrependimento franco que é exigido aqui, para que seja perdoado? De que eu vou pegar e falar, Senhor, me perdoa os meus pecados, que eu não dei dízimo por todo esse período, e agora eu creio que Tu me perdoa os pecados. É essa a postura que nós devemos fazer? Não, não é isso que Deus está falando aqui. Aqui diz que nós temos que fazer a nossa matemática nesse aspecto, segundo as nossas possibilidades, fazer um compromisso com o tesoureiro local, faça-se um vale daquela dívida, vai lá e assina um compromisso, como se fosse uma confissão de dívida. E assim como a pessoa trará os seus dízimos semanal, quinzenal, mensalmente, ele traz o seu dízimo e parte ele vai amortizando aqueles atrasados que ele fez com o Senhor. Conforme a pessoa faz o seu compromisso com Deus de acertar mensalmente essa dívida, perante Deus já é aceito esse arrependimento. Esse arrependimento está sendo franco e aquele pecado não mais está sobre a pessoa, porque ele já fez o compromisso de acertar mensal, quinzenal, segundo as suas possibilidades. Deus não está falando que precisa passar fome, Deus não está falando que não precisa ter seu conforto, mas cada um vai usar de sinceridade para com ele, e cada um segundo as suas possibilidades e segundo a sua prosperidade vai sim fazer a sua devolução sistemática pela ordem natural e amortizar aquele compromisso firmado. Então, pela explicação que o irmão deu, eu vejo claramente a justiça e a misericórdia de Deus numa dose perfeita, né? Deus exige que seja restituído o que foi deixado de ser efetuado no passado, de modo que a pessoa não vai usar de esperteza com Deus também. Fico um tempo, depois me arrependo de ter parado de dar aqueles dízimos, né? Mas por outro lado, é importante essa segurança que Deus dá, mesmo para a pessoa que ainda não restituiu tudo, mas ela fez esse compromisso. Então esses textos, irmãos, estão em nossas lições, né? Não temos condições aqui de colocar todos os textos, né? Mas aqui o irmão Ronei trouxe um texto inspirado de Ellen White que fala justamente nesse aspecto, né? Lá então é declarado que a pessoa então que faz esse vale, faz esse compromisso, ainda que ela não vai liquidar prontamente todo esse valor, ela já está em paz com Deus por ter efetuado esse compromisso. Por Deus isso é maravilhoso. É maravilhoso. Por isso que a paz com Deus é a partir do momento que nós fazemos essa confissão e esse projeto para acertar. Então, para Deus vale o quê? Vale as nossas intenções do nosso coração. Quando ele diz para aquela mulher, aonde estão os teus acusadores? Eu faço a pergunta, aquela mulher não havia sido pega em pecado? Claro, ela já estava sem pecado, ela estava em pecado, mas havia alguém que acusasse daquele pecado? Não tinha mais quem acusasse daquele pecado, porque agora de pronto, ela com Cristo, ela já expressou o seu arrependimento. Então Jesus fala, nem eu tampouco te condeno, vai-te e não peques mais. Jesus fala da mesma forma, o arrependimento sincero, fiel e verdadeiro é esse
quando nós assim fazemos com o inteiro desejo de não mais voltar a cometer aquele pecado, aquela transgressão, aquela sugestão diabólica de Satanás, quando ele diz, olha, você comete o pecado e depois você se arrepende, isso forma um caráter tão debilitado e é uma religião tão hipócrita e de formalismo, em que a pessoa acredita que será dessa forma mesmo. Ele vai cometer o pecado para depois ele se arrepender, porque é impossível um arrependimento, porque o arrependimento não é nosso. O arrependimento nosso é o arrependimento das consequências do pecado, mas não arrependimento pelo pecado. A qual o que Deus pede de cada um de nós, nesse aspecto dizimático, é um arrependimento, olha só, é um arrependimento da transgressão e não das consequências. Eu não posso me arrepender só porque eu não vou receber as bênçãos divinas. Eu preciso arrepender porque eu cometi um pecado, eu roubei a Deus. E se eu roubei a Deus, eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso fazer um plano para acertar com Ele, e já nesse plano, mesmo que não tenha pago esse compromisso, esse voto a Deus, nós já estaremos em paz com eles. Agora, vai-te e não peques mais, vai-te e não retenha o dízimo, vai-te e acerte esse vale que você fez, esse compromisso que você fez com o tesoureiro, que é representante daqueles que guardam o tesouro de Deus nessa terra. Queria então resumir aqui um aspecto final para esse tópico, que nos traz então a questão do desejar de todas as nações, na página 616, na 617, a postura de Cristo. O irmão Ronei comentou algo em relação a isso, né? Ellen White é muito clara em dizer que Cristo condenou o abuso das obrigações sagradas que os judeus impunham, mas não pôs de lado aquela obrigação correta que Deus exige, né? Mas é dito que havia tantas regras arbitrárias, tantos casos, que era uma complicação tão grande que diz que era impossível cumprir tudo. Então era uma situação complicada, aquela dos sistemas humanos que eles tinham introduzido no meio de tudo isso. E Ellen White, então, declara o seguinte, que Cristo... Pausa, Mateus. Uma pausa nesse aspecto. Quando o irmão está citando que era tantas obrigações que, de forma arbitrária, que foi colocada sobre o povo, e a ponto das pessoas não saberem nem se já tinha atingido as obrigações necessárias. Será que eu atingi? Prova disso é que nós vemos aquele homem que ajoelha e diz o quê? Ó Senhor, porque eu não sou como aquele que rouba, aquele que isso... Então, olha só, a oração do fariseu, ela faz jus exatamente a isso. Quando ele apresenta as suas obras, a qual Jesus condena. Então, Jesus não fala que nós temos que dar dízimo e sairmos propagando isso, não. Nós devemos dar dízimo porque nós somos devedores daquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Então aquele que já falava, ó Senhor, tenha misericórdia de mim, ele realmente, o publicano, ele realmente estava confessando o pecado que ele havia cometido, e ele não via outra saída ante aquela situação, senão ele clamar por quem? Clamar pelo perdão a Cristo. Ele realmente era um transgressor. Então, lá em Mateus 23, Jesus, naquela reprovação aos hipócritas, fariseus e escribas, ele coloca lá a importância do juízo, a misericórdia, a fé. Então, deveriam dar os dízimos, mas sem omitir esta parte também da lei, né? E aí, Ellen White declara que Cristo reconhecia como dever o dar o dízimo, mas mostrou que isso não podia desculpar a negligência de outros deveres. Ela diz que os fariseus eram muito exatos em dizimar ervas da horta, tais como hortelã, endro e cominho. Isso pouco lhes custava, dando-lhes, no entanto, que reputação de exatidão e santidade diante de toda aquela sociedade, né? Ao mesmo tempo, suas inúteis restrições oprimiam o povo e destruíam o respeito pelo sagrado sistema designado por Deus. Ocupavam a mente dos homens com insignificantes distinções e desviavam-lhes a atenção das verdades essenciais.
negligenciavam-se os assuntos de mais peso da lei, justiça, misericórdia e verdade. Deveis, porém, fazer essas coisas, disse Cristo, e não omitir aquelas. Que coisa, né? Quanta verdade Jesus falava a respeito, né? Então nós vemos hoje, a gente aprende que até no nosso aniversário recebemos alguma dádiva, a gente dizima, né? Mas puxa, mas você faz isso? Ora, mas muitas vezes vai faltar a misericórdia e a justiça e a equidade. Então aqui nós estamos falando de algo completo. O que nós queremos trazer aqui é que o que Cristo está nos advertindo com isso, para que nós não caiamos no fermento do fariseu. O fermento do farisaísmo está no ar que nós respiramos. Se nós não tivermos atenção a isso, se nós não tivermos bom senso, estaremos sim apresentando as obras, quando na verdade temos que apresentar quem? A Cristo. Todo esse material que nós estamos esboçando perante os irmãos é um material onde nos coloca diretamente em harmonia com Cristo. Então, quando Ele nos resgata pelo preço da sua própria vida, Ele nos resgata para que nós sejamos semelhantes a eles. O arrependimento é Ele que nos concede, o perdão é Ele que nos oferece, é Ele que nos advoga, Ele que expia os nossos pecados, Ele é o sumo sacerdote, é o advogado, é o sacerdote, é um conjunto de coisas. Cristo é tudo, Ele é o centro de todas as coisas. O que nós estamos questionando aqui, nós estamos trazendo, é a fidelidade nesse particular de forma em gratidão e não por compulsão. Então agradecemos pela companhia de todos e continue conosco nessa jornada de estudos. O próximo tópico vai nos trazer a importância dos dirigentes, os obreiros, os pastores, de instruírem os conversos em relação ao dever da devolução dos dízimos e as ofertas. Nos acompanhe também pelas demais redes sociais, a página do Facebook, nosso site, e dê mais divulgação também aos nossos vídeos. Será um privilégio também responder aos questionamentos que se apresentarem. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.